Fala pessoal, tudo bem com vocês? No geral, na Idade Moderna, apesar de ser essencial para a gente, não damos muito valor para pedaços de pano, roupa, pano de prato, tudo às vezes parece ser a mesma coisa, a não ser que venha com uma marca, uma estampa, alguma coisa que diferencie, agregue um valor diferente para aquilo dali. Porém, nos tempos antigos foi muito diferente. O valor da roupa, o valor da construção do tecido era extremamente diferente à percepção que a gente hoje não consegue ter, mesmo você colocando a mão na massa. No passado, quanto mais tecido você tinha, quanto mais roupa, roupas novas, quanto mais longa fosse a sua roupa, tecidos diferentes que você usasse, cores diferentes, certos tipos de cores, certos tipos de tecido, cada detalhe desse influenciava em como você era visto, como você se comportava. Afinal, isso praticamente iria dizer, significava que você tinha mais ou menos posses, que você era uma pessoa mais rica ou menos rica, era um dono de terra, dono de barco, o que você tinha, se você era um escravo, uma pessoa comum. Então, é isso que eu quero falar aqui. Serão alguns vídeos, porque são algumas coisas para serem ditas, talvez fazer algumas experiências. E como é um assunto bem extenso, obviamente eu vou tentar usar uma janela, vai ser a da Era Viking, mas a ideia é trazer diversos aspectos e curiosidades, sem ficar exatamente atrelado a isso. Porém, como eu disse, a gente precisa de uma base para começar a trabalhar. Então, só para dar uma pequena contextualizada para quem não sabe, a Era Viking é um período meio que arbitrário, que se divide aí entre mais ou menos o ano 793 e 1066, a grosso modo, mas vai ser o que a gente vai levar em consideração para começar a falar sobre isso. Então, levando em consideração esse panorama, um dos tecidos que era o mais utilizado e também um dos tecidos mais antigos a ser fabricado pela humanidade é o linho, que é uma fibra natural feita do linho. Exatamente. Essa planta parece que ela já é cultivada desde mais de 36 mil anos antes de Cristo e já é transformada em tecido pelo homem desde pelo menos 8 mil anos antes de Cristo. Era utilizado pelas culturas egípcia e grega antiga, é o tecido que envolve os faraós e é inclusive o tecido do Santo Sudário. Mas e aí, como é que se transforma o linho em tecido? Primeiro você bota a semente, você germina a semente, aí você cuida dela por uns 3 meses até você poder retirar a planta da terra. Aí daí você bota ela para secar, para ficar igual uma palha. E daí você ripa, você separa as sementes dos caules. Daí você macera, seca de novo, você alinha os fios, você faz uma acetagem para colocar todas as fibras alinhadinhas, né, uma na outra, e daí você começa a produção do fio. E depois outros fios que foram feitos do mesmo jeito, né, se juntarão até transformar ou fios maiores ou tecidos. O outro tecido que era muito utilizado já era de fibra animal, que era da lã, que vem da ovelha. E apesar de não se ter muitas referências a ovelhas na mitologia nórdica, sabe-se que elas foram extremamente importantes para o desenvolvimento das sociedades e da própria mitologia nórdica lá, escrita pelo Snorri, se tem lá que o Heimdall consegue ouvir a grama nascendo e o pelo das ovelhas e tal, aquela coisa toda. E vale lembrar, quando a gente está falando de tecido, a gente não está falando só sobre roupa. A gente está falando também sobre proteção de barraca, vela de barco, tapeçaria. São diversas as coisas que eram produzidas e os materiais eram diferentes. O algodão e o linho eram, até onde se sabe, os mais comuns. Além disso, em Yorkshire tem um assentamento que o nome dele, em dinamarquês antigo, significa literalmente cidade das ovelhas. E na Islândia existia uma taxa que era aplicada exatamente em cima da criação de ovelha. Era uma taxa criada que conseguia garantir fundos rápidos para que a nobreza pudesse fazer algumas incursões, enfim, cumprir alguns de seus objetivos. E chegou-se a ter uma proporção de basicamente 24 ovelhas para cada outro animal criado. Eu comentei que o linho era a fibra mais antiga a ser utilizada, né, pelo homem, começando a ser utilizada basicamente lá 8 mil anos antes de Cristo. A lã também é bem antiga, as ovelhas elas passam a ser domesticadas a 9 mil, 11 mil anos antes de Cristo, lá na área da Mesopotâmia, mas só começa a ser utilizada aparentemente, né, na confecção, né, de tecidos
a partir de 6.000 anos antes de Cristo, quando isso começa a ser exportado para a Europa e para a África. Antes era basicamente por conta do leite, da carne e da pele dela em geral. Agora, uma coisa que é curiosa é que as ovelhas que a gente tem hoje em dia, e aqui no Brasil e em outros lugares, obviamente já não são as mesmas ovelhas que existiam lá atrás. Então, até mesmo para tentar se recriar alguma coisa, para ter uma noção de como é que seria essa lã daquela época, a gente basicamente não consegue. Principalmente por conta de uma seleção artificial que foi feita no decorrer dos anos pelos próprios criadores das ovelhas, selecionando, né, as melhores fibras, aquela coisa toda, assim como a gente vê nas raças de cachorro e tal, enfim. Agora, na Europa existem algumas ovelhas que hoje são descendentes diretas dessas ovelhas que foram as primeiras a serem levadas para lá, né, em torno de 1.000 anos depois de Cristo, mas algumas delas já são bem diferenciadas. Por onde os vikings levaram, eles deixaram aí algumas raças de ovelha que hoje são bem características. E bom, para você ter um tecido de lã, não preciso nem mencionar que você precisa criar uma ovelha, você precisa deixar crescer a lã dela, tosar a ovelha, esticar, né, as fibras, pentear elas todas até você poder começar a afiar. E daí, depois que você criar o fio de lã, você pode começar uma tecelagem e criar tecidos, roupas e tudo o que você quiser. E eles tinham outras fibras disponíveis, como por exemplo a urtiga e o cânhamo. O cânhamo produzia tecidos grossos, pesados, bons tecidos, como por exemplo para barracas e vela de barco. A juta e o bambu só chegaram muito tempo depois e o algodão é uma possibilidade de ter chegado lá na época por conta do comércio com o Oriente, porém não existe nenhuma evidência, né, de algodão sendo utilizado na cultura nórdica, viking e tal. E aqui eu vou colocar um parênteses, porque a gente tem o linho, tem a lã, e a gente tem essa questão que existem tecidos menores que teriam sido utilizados numa quantidade menor durante a era viking, como por exemplo o cânhamo. A grande questão é que durante muito tempo o estudo dos tecidos eles foram um tanto quanto negligenciados. Esses tecidos eles eram classificados a grosso modo pelo visual deles, e visualmente tudo que se parecesse com o linho, pelo senso comum do uso do linho, era classificado como linho. E posteriormente, quando se passou a pesquisar melhor e fazer análises mais profundas, análises da estrutura dessas fibras, né, se chegou à conclusão que várias delas não eram exatamente linho, mas tinha, por exemplo, muito mais presença do cânhamo do que se tinha noção anteriormente. Como, por exemplo, essa tapeçaria, que se tinha uma certa noção dela, mas hoje sabe-se que ela tem muito mais cânhamo puro e cânhamo misturado com o linho na sua composição. E isso quebra uma noção de que o cânhamo só seria utilizado para fazer tecidos pesados. Mas, na verdade, ele também é utilizado em trabalhos finos como essa tapeçaria. Cânhamo, feijão, trigo, centeio e aveia no século XII e XIII estão listados como sendo os cultivos mais importantes da Suécia. Um outro tecido encontrado, né, com os nórdicos em suas roupas era a seda. Porém, esse é um tecido de luxo que era conseguido através das trocas, principalmente com o Império Bizantino. Mas era extremamente caro, praticamente era usado em detalhes, em decorações de roupa. O Império Bizantino que passou a cultivar o bicho da seda praticamente ali na mesma época que os árabes, em torno de 546. Porém, a seda ela tem origem na China, no Neolítico, já era produzida desde 4.000 anos antes de Cristo, até que começa a ser exportada através da Rota da Seda em algum momento ali no primeiro milênio antes de Cristo. Ok, não é tecido, porém é muito comum se ver representações dos nórdicos e tal, utilizando roupas lotadas de couro, armaduras de couro. Quando a gente estiver falando de roupa e cultura nórdica, viking, vamos pensar em linho, vamos pensar em lã. O couro ele vai estar no sapato, ele vai estar no cinto, ele vai estar na bolsa, mas ele não vai estar em grande quantidade pelo corpo. Assim como a pele também. A pele vai estar em forração, vai estar em cama, vai estar em cavalo, na sela, vai estar fazendo bainha de espada. Além disso, a pele que se tinha na roupa, muitas das vezes, ela era até artificial, feita de lã, e não necessariamente a pele natural. A questão das peles naturais,
Aí pode ser pele de qualquer coisa, cachorro, gato, raposa, urso, ovelha, javali, né? Eles basicamente utilizavam todos os recursos que os animais davam, os ossos, o chifre, a pele, o pelo, enfim, a carne que eles se alimentavam e por aí vai. Bom, eu acho que deu para dar uma geral para falar um pouquinho dessa questão dos tecidos antigos, né, focados aqui na região da Escandinávia. Era basicamente, eles consumiam aquilo que eles produziam, aquilo que vinha de longe era mais caro, se tornava uma coisa de luxo. Quanto mais tecido você tinha, né, mais poder econômico você mostrava que você tinha. As cores, tudo isso acabava influenciando. As cores, principalmente os tecidos, também tinham essa lógica, né? Um tecido de uma cor às vezes mais natural, que você consegue, às vezes com uma casca de noz que eles tinham com uma facilidade, era muito mais tranquilo deles fazerem e com certeza muito mais caro. Conseguir um azul forte, um azul real que vinha de longe, do sul asiático, um anil que era difícil deles conseguirem na Europa, já agregava um valor muito maior para a peça. E a gente vai ver isso mais para frente quando a gente for falar sobre corantes. Então é isso, esse foi o nosso primeiro capítulo aqui introdutório. Enviem mensagens do que vocês gostariam de ver dentro desse assunto, que a gente vai batendo um papo, e eu espero em breve estar trazendo um outro vídeo falando um pouco mais sobre isso e continuando essa série, beleza? Muito obrigado pela companhia de vocês até aqui e até a próxima.